Levítico capítulo 10, versos de 1 a 3. Levítico 10, de 1 a 3. Nadab e Abiú morrem diante do Senhor. Levítico capítulo 10, versos de 1 a 3. Nós falaremos do contexto mais amplo, mas leremos tão somente esses 3 versículos. E a Bíblia nos diz o seguinte: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: Isso é o que o Senhor disse: Mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Este é um texto interessante. O nosso tema é este: não do meu jeito, mas do jeito do Senhor. E esse texto chama a atenção porque Nadab e Abiú resolveram fazer as coisas do jeito deles. Nadab e Abiú resolveram se apresentar diante do Senhor, e o episódio que a gente vê relatado aqui, ele é uma advertência dirigida aos sacerdotes para exortá-los a não cometerem nenhuma transgressão contra o que está estabelecido na lei do Senhor. A lei do Senhor, ela normatizava como que o fogo do altar devia ser mantido, que fogo deveria ser apresentado nos incensários dos sacerdotes. E Nadab e Abiú, que eram filhos do sacerdote Arão, eles quebraram isso. Nadab e Abiú eram os 2 filhos mais velhos de Arão, como está em Êxodo 6, 23, e também em Êxodo 24, 1. Eles, então, deveriam ter mais consciência da importância de se seguir a lei do Senhor. E eles tomaram cada um o seu incensário e puseram fogo no incensário, e sobre este trouxeram um incenso e algo que a Bíblia chama de fogo estranho. Que fogo estranho é esse? Que fogo estranho é esse? É interessante porque a palavra estranho aqui, quando a gente vai se aprofundar nessa palavra do hebraico, Kezar, designa as pessoas que não são sacerdotes, mas eles eram. Qual é o problema aqui então? Nós não sabemos exatamente que fogo é esse, mas nós sabemos, ou podemos imaginar o seguinte: que eles tenham se levantado pela manhã, as mulheres já tinham acendido lá o fogo, feito algum pão, feito um cafezinho lá para eles, embora eles não tomassem café naquela época, né? Não era uma bebida própria da época, mas é só para te contextualizar. Eles fizeram lá o desjejum, o café da manhã, o fogo já estava aceso, eles falaram: vamos aproveitar, isso é uma especulação, não está na Bíblia, vamos aproveitar e levar esse fogo aqui mesmo, qualquer fogo é fogo, mas não é. O texto diz que eles levaram fogo estranho diante do Senhor, perante a face do Senhor, o que o Senhor não ordenara que eles fizeram. A gente não sabe determinar exatamente o que era esse fogo estranho. Alguns intérpretes pensam que o fogo não havia sido tirado do altar, e isso é muito forte, como a lei estabelecia, lá em Levítico 16, 12. Então a gente imagina que talvez, ao invés de tirar o fogo do altar, eles levaram o fogo do cafezinho lá, que a mulher já tinha acendido. O fogo já estava aceso, estava fácil. Independente do que seja, o segredo do negócio está aqui. Eles fizeram aquilo que o Senhor não lhes ordenara. Por isso, o texto diz que então saiu fogo de diante do Senhor. O pecado, a pecaminosidade, a desobediência de Nadab e Abiú, quando postas diante do Senhor, fizeram com que a ira do Senhor se acendesse. E a santidade do Senhor, quando entrou em confronto com o pecado dos sacerdotes, de Nadab e de Abiú, isso os consumiu. Este é o fogo que os consumiu. Qual a aplicação que a gente tem aqui? Não era qualquer fogo que servia. Tinha que ser o fogo
do modo como o Senhor havia determinado na lei. Não é de qualquer modo que as coisas devem ser apresentadas diante do Senhor. O Senhor deixou prescrições e Ele espera que as coisas sejam do jeito que Ele nos ensinou a fazer, do jeito que Ele mandou fazer. Eu quero prestar um culto do meu jeito. Não, nós temos que olhar nas Escrituras. Há coisas que as Escrituras deixam claras que devem acontecer num culto ao Senhor, na adoração ao Senhor. Não tem que se oferecer nada estranho. Hoje em dia está muito na moda as pessoas idealizarem Deus de uma outra maneira. Existem segmentos religiosos que dizem que Deus é pai e mãe, homem e mulher, e adoram a deusa Sofia dos gregos, dizendo que ela também é o mesmo Deus das Escrituras, que Deus é multifacetado. Isso é fogo estranho. Há muito fogo estranho diante do Senhor. O que é este fogo estranho? Coisas que o Senhor Deus não aprovou, não estabeleceu e não disse que eram para ser feitas assim. Tem maneiras, coisas que se diz no louvor hoje em dia que são estranhas ao conceito bíblico. Tem algumas coisas que as pessoas inventam no culto que são estranhas ao conceito bíblico de culto. E tem coisas que as pessoas fazem que são estranhas ao que Deus espera de nós. A gente até conversava sobre isso, eu e Giane. Ontem nós estávamos lendo a passagem em que Saul oferece sacrifício diante do Senhor do jeito dele. Ele não tem paciência de esperar Samuel chegar para oferecer o sacrifício. A função de oferecer o sacrifício não era de Saul. Saul era rei, Saul não era sacerdote, não era profeta, ele era só rei. O ofício que ele acumulava era de rei. Mas para agradar o povo, ele vai lá, oferece um sacrifício e Samuel cobra isso dele. E explica para ele: por acaso Deus está preocupado com sacrifício de touros, com gordura de animais? Não, o Senhor está mais preocupado com a obediência. E Saul então paga um preço muito caro, porque para agradar o povo ele faz algo estranho diante do Senhor. Muita gente tem feito isso hoje em dia. Para agradar um povo, para agradar uma assistência, para agradar uma coletividade, eles fazem coisas estranhas. A gente se lembra também, eu particularmente me lembro, do caso de quando Uzá estende a mão para tocar a arca do Senhor e ele é morto por isso. É um negócio interessante, que lá no começo da minha caminhada cristã eu não entendi, depois eu entendi. O que aconteceu? Eles vão buscar a arca da aliança do Senhor, Davi está muito feliz, todo mundo está feliz, e eles pegam a arca, colocam em cima de um carro de boi e vêm trazendo a arca. Os bois tropeçam, a arca ia cair, Uzá segura a arca e ele é fulminado imediatamente. Quando eu não tinha muita compreensão, fiquei me perguntando: por que Deus? Porque Uzá fez uma coisa boa, ele segurou a arca para que ela não caísse. Até que, lendo mais as Escrituras, eu fui entendendo que eles estavam fazendo aquilo da maneira errada, e todos os israelitas sabiam como tinha que carregar a arca. A arca era carregada por varais. Cada varal passado nas argolas, numa lateral da arca, e sacerdotes ficavam nas pontas daqueles varais e eles caminhavam. Por que não era com carro de boi? Porque o boi tropeçava, mas era impossível que todos os sacerdotes, 3 numa ponta, 3 na outra, 3 atrás, 3 na outra parte de trás, que todos os sacerdotes tropeçassem ao mesmo tempo. Se um tropeçasse, os outros firmariam. A arca nunca cairia ao chão do modo como Deus prescreveu que ela devia ser carregada. Fizeram uma festa muito bonita, com muito tamborim, enfeitaram o carro de boi, puseram a arca ali, mas os bois tropeçaram, a arca ia cair, Uzá estende a mão, segura a arca e morre. Por quê? Porque não basta fazer do jeito que eu acho bonito, tem que fazer do jeito de Deus. Não basta fazer do jeito que eu quero, mas da maneira de Deus. Existe uma razão para Deus instruir para que façamos as coisas de uma determinada maneira. Por que desobedecer a Deus então e fazer de outra maneira? Nós não podemos oferecer fogo estranho diante do Senhor. E oferecer fogo estranho diante do Senhor é oferecer diante do Senhor aquilo que Ele não prescreveu para o seu culto. É trazer para o Senhor aquilo que Ele não pediu para nós. Hoje, muitos sacrifícios que são inventados aí são fogo estranho. Por quê? Porque Cristo já pagou o perfeito sacrifício. Então, quando você vai num lugar onde você tem que passar numa porta de alguma coisa, num vale salgado, num vale do sal, que tem um altar para você oferecer um sacrifício de fé ali, um sacrifício, mesmo que cenográfico, está errado, porque Cristo já fez o perfeito sacrifício. Essas coisas todas são
Fogo estranho. Fogo estranho. Então, pense nisso. Faça as coisas da maneira do Senhor. Eu oro do jeito que eu acho que tem que orar, eu leio do jeito que eu acho que tem que ler, eu vou à igreja para fazer do jeito que eu acho que tem que fazer, e eu faço as coisas do meu jeito. Não é do nosso jeito. É sempre do jeito de Deus. É sempre da maneira de Deus. Que nós nos preocupemos com isso. Que nós pensemos nisso. Deus tem prescrições para as coisas. Mesmo hoje Ele tem. O culto é simples. O culto deve ser composto de orações, leitura e exposição da palavra e cânticos. O culto não é nada além disso. Mas existem prescrições ali, existem coisas dentro do culto. As pessoas às vezes trazem coisas muito estranhas para dentro do culto. Isso é fogo estranho. Vamos fazer do jeito de Deus. Existe uma razão para Deus ter ordenado as coisas da maneira como elas são. Vamos fazer do jeito dele, com a palavra em mãos, buscando o Senhor todos os dias. Que Ele nos abençoe e nos livre de ficarmos pretensiosos, queremos fazer a coisa do nosso jeito e de repente oferecermos aí um fogo estranho, esquisito diante do Senhor. Que Deus nos livre disso. Que nesses dias então a gente possa aproveitar o tempo para fazer grandes reflexões diante do Senhor. Tem muita coisa que muitos segmentos têm praticado que não são do Senhor. Não foi o Senhor que estabeleceu. Aquilo não é daquela maneira. E se você não faz como Ele, às vezes você é até criticado, mas não se preocupe com isso. Se preocupe em fazer da maneira que Deus quer. É isso que importa. Fazermos as coisas como Deus quer. Procure na palavra, pergunte ao Senhor, Senhor, como é que o Senhor quer que isso seja feito? E certamente será uma bênção se você fizer da maneira de Deus. Tudo na nossa vida. Casamento tem que ser do jeito de Deus. Toda vez que você muda o negócio, não funciona. Namoro tem que ser do jeito de Deus. Toda vez que você muda, não funciona. Trabalho como Deus espera, para a glória dele. Toda vez que você inventa moda, não funciona. Todas as coisas devem ser feitas da perspectiva de Deus. Sobretudo, quando a gente está tratando de adoração, de buscar o Senhor, da fé em Cristo Jesus. Eu serei salvo porque eu vivo o Evangelho do meu jeito. Não funciona. Você tem que viver o Evangelho da perspectiva de Cristo, do jeito que Cristo manda. Eu creio em Deus da minha maneira. Isso é fogo estranho, não funciona. Traz juízo de Deus sobre as nossas vidas. Temos que crer em Deus do jeito que está nas Escrituras. Temos que crer no Cristo maravilhoso, Salvador, gracioso, que veio sobre nós, veio sobre as nossas vidas, morreu por nós naquela cruz, ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai e nos outorga graça. E eu posso comprar minha salvação? Não. Nada do que eu dê ao Senhor vai poder pagar a minha salvação. Não há a menor possibilidade. Que Deus nos abençoe e nos livre de oferecermos qualquer coisa estranha a Ele e diante dEle. E que a graça dEle venha sobre nós. Não porque nós apresentamos as nossas razões, mas porque os méritos de Cristo são postos em nós agora que cremos em Cristo Jesus e só nele. Que o Senhor possa olhar para nós, ver os méritos de Cristo e que nós possamos nos alegrar com a graça e então adorar o Senhor da perspectiva que Ele espera que a gente adore. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Vamos orar.